Boa noite, rapaziada. Cara, tenho que falar sobre esse livro para vocês. Acabei de ler as 100 primeiras páginas desse livro. Cara, eu tô comendo esse livro aqui. Tô lendo muito rápido porque a história é muito envolvente, tá? E eu poderia ter passado das 100 páginas, tá? Mas eu dei uma esperadinha. Por quê? Porque eu quero trazer um vídeo aqui para vocês a cada 100 páginas que eu ler. Então, o próximo vídeo aí vai ser na página 200, beleza? E eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dessas 100 primeiras impressões, 100 primeiras páginas que eu tive desse livro, cara. O Império do Vampiro. Cara, que livro bom. Para vocês que gostam de ler, cara, tem uma mente fértil, gosta de criar cenários na cabeça, esse livro aqui é fenomenal, muito bom, tá? E recomendo bastante vocês aí, né? Postei um vídeo aqui, na verdade não foi um vídeo, foi um shorts, né, que eu postei falando da compra, foi um unboxing desse livro aqui. Tem 976 páginas, tá? Cara, eu tô comendo esse livro aqui. Já era pra me ter passado das 100 páginas, né? Só que resolvi trazer o vídeo pra vocês, beleza? Rapaziada, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com a rapaziada. E pra vocês que gostam de leitura, gostam de ler um bom conteúdo, cara, se inscreva no canal que eu tô pensando seriamente em trazer bastante conteúdo sobre leituras, tá? Sobre livros, beleza? Bom, vou começar aqui pra vocês com a história que eu tenho na minha cabeça, rapaziada, da minha forma, na minha interpretação, tá? Do que eu li nesse livro aqui, beleza? Imagina, tá? Imagina só. O livro já começa falando de uma prisão que teve de um rapaz, de um cara muito fodástico, tá? Ele foi preso, ele tá ali, né? Tá preso ali. E já vai contando sobre ele, como é que ele tá todo sanguentado, tá todo machucado, já faz semanas que ele não come, né, não bebe, tá todo sujo e tudo mais, e tá preso, né, no alto de um castelo. Beleza, já começa por aí, tá? Cara, é um suspense tão grande, essas 100 páginas aqui, pelo menos o comecinho, tá? É um suspense tão grande, cara, que você acaba ficando preso e querendo saber quem é e o que vai acontecer. E nisso, ele tá preso e chega o monstro, cara, o vampirão, tá? O vampirão, pra poder ficar ali observando ele, olhando ele diretamente, os movimentos dele, o que ele faz em cela, né? E ele pega, abre a cela, conversa com ele, né? O nome dele, rapaziada, Gabriel de Leon, tá? Gabriel de Leon é um dos Santos de Prata, que é um esquadrão que foi feito para poder matar esses vampiros, né? Para poder eliminar todos esses vampiros, tá? E o pior não é só isso, rapaziada. O pior que vai contando a história, que mais pra frente eu vou falar pra vocês, que ele é meio vampiro também, mano. O bagulho é muito louco esse livro, cara. E daí, esse vampiro que vai até a cela dele, né, o Gabriel, ele já quer a morte dele, né, porque ele já foi capturado, né. Por que ele foi capturado? Porque ele matou o vampiro mais poderoso, cara. Então, assim, os vampiros que capturaram ele, né, deixaram ele preso lá, então ele já espera a sua morte. O que acontece? Esse vampiro que vai até a cela dele, ele acha que vai matar ele, cara, o Gabriel, que é o Jean François. O Jean François, ele é um vampiro de alto calão, né, que tem as classificações dos vampiros, tá? Que eu já vou falar um pouco pra vocês também. E ele chega na cela e ele dá uma dose de não é um charuto, é um cachimbo que contém uma poeirinha de sangue com algumas outras coisas, tá? E esse sangue é da chefe desse Jean François, né? Que é a chefe dos vampiros, né? Que é a vampira mais, assim, contemplada entre eles, né?
E daí o Jean François dá uma opção pro Gabriel. Fala, Gabriel, não vim te matar, né? Até agora, no momento, não. Por quê? Porque a minha chefe mandou eu vir recolher a sua história. Olha só, cara, o cara era tão foda, que o próprio vampiro vai recolher a história dele, porque ele é o último dos Santos de Prata, tá? Os Santos de Prata ali eram os que exterminavam os vampiros, ele foi o último capturado. Então, para poder ter a história desses caras, esse vampiro, a chefe desse vampiro, pediu para coletar a história dele. E não é só a história do que ele fez, é a história desde o começo, desde a nascença dele, porque esse vampiro era tão foda, esse Gabriel era tão foda, que os vampiros, eles querem criar uma história para durar gerações e gerações a respeito desse Gabriel, tá? E o que acontece? O Gabriel se recusa, não quer. E o vampiro fala pra ele, meu, você vai fazer isso por bem ou vai fazer isso por mal? Ou você faz gritando, ou você faz da melhor forma possível que você possa fazer. É quando ele dá essa ampolazinha de poeira para ele fumar um charuto que contém as partículas de sangue da sua mestra, né? Que no caso do Jean François, que é o vampirão. E daí, cara, ele fuma esse cachimbo, passa pelas veias dele e tudo mais, toda aquela sensação de poder, toda aquela sensibilidade de fato, de tato, de paladar, de sentido, de tudo, porque ele é um meio vampiro. Então, ele não suga o sangue das pessoas, tá? Ele tem isso como uma droga, né? Que é eles fumam um charuto, não um charuto não, um cachimbo, né, que contém essa poeirinha, e fuma como se fosse uma droga, tá? Então essa é a forma deles se aliviarem e ter aqueles poderes semi-vampiros, tá? E daí ele pega e aceita, que é quando começa o livro, tá? Cara, ele vai falando a história dele e o Jean François fala pra ele, cara, não é pra falar dessa forma, não é pra falar já das suas batalhas, é pra falar desde o começo. Então é onde começa a parte 1 do livro, que é o Gabriel já contando a sua história desde nascença, tá? Cara, o pai dele era um ferreiro, automaticamente ele se tornou um ferreiro também, né? Foi ficando forte e tal, tudo mais. E ele, o pai dele, né, praticamente raptou a mãe dele, né, de um castelo, porque a mãe dele fazia parte de um castelo, era uma mulher nobre, né, e tal, tudo mais. Só que eles se apaixonaram. Só que nisso ela já estava grávida, né, que no caso era de Gabriel. Só que daí, quando eles fogem e tem a vida deles normais lá na aldeia, né, tal, tudo mais, o pai dele e a mãe dele, quando ele nasce, o pai dele não gosta tanto dele, até então ele não sabe o porquê. Porque ele é um bastardo, tá? Então, ele já é de outro pai, ele não é desse pai. Então, ele cresceu, sempre entendeu que aquele era o pai dele, tá? E nisso, ele não entendia o porquê ele não tinha o sobrenome do pai dele. Tá? Que agora eu não vou me recordar, é muitos nomes, tá? Não tinha o sobrenome do pai dele. E ele teve 2 irmãs. Essas 2 irmãs teve o sobrenome do pai dele e ele não entendia isso. E ele apanhava, cara, tomava um cacete, mano, tomava soco na boca, toda hora apanhava do pai dele e ele não entendia o porquê. E ele achava que aquilo lá era para fazer ele um homem, né? Porque naquela época os homens eram tratados de uma forma mais dura comparado às mulheres, que era uma forma mais delicada. E nisso, cara, o que acontece? Ele vai crescendo, né, dessa forma, apanhando do pai dele e tudo mais. E a mãe dele sempre avisa pra ele, Gabriel, não deixa a raiva tomar conta de você, porque tem algo dentro de você que não pode ser despertado. E nisso, ele não entende o motivo da mãe dele sempre estar falando isso com ele, né? E até então, um dia ele pega e pergunta pra mãe dele, mãe, por que o meu pai não se parece comigo? Não, na verdade não é isso. Por que
você me ama tanto e o amor que você tem, o meu pai não tem nem um pouco por mim. Ela fala assim, você se parece tanto com seu pai que você nem imagina. Só que, na verdade, não é esse pai que ela tá falando, é outro, que é onde eu vou chegar pra vocês, tá? E nisso, cara, ele fica com esse sentimento de ser maltratado, tal, tudo mais. Cara, acontece uma coisa que eu fiquei imaginando assim no livro, se acontecesse assim com a gente, tá ligado? Porque eu tenho uma mente muito fértil quando eu começo a ler. Aparece um eclipse. E geralmente a gente também tem eclipse, né? E no eclipse que aparece, dura um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, meses e nada desse eclipse sumir. Até então que os padres da igreja, tal, tudo mais, fala que isso é uma coisa divina. Fala que é uma provação que eles estão passando, que eles têm que ter fé que isso vai limpar o mundo, né? Tem partes muito religiosas também esse livro aqui. E nisso as pessoas acreditam nele, né? Só que o que acontece, rapaziada? É onde começa a acontecer as atrocidades de aparições de pessoas mortas. Pessoas mortas de formas tais muito horrendas. E eles até então não sabem o porquê. Até um dia que a sua irmã do meio tem uma amiga, né? Que é a amiga que foi o primeiro beijo de Gabriel. Teve o primeiro beijo com ela ali e era a melhor amiga dele. A melhor amiga dele e também da irmã dele, né? Que ele conheceu através da irmã dele. E nisso, certo dia, a irmã dele e essa amiga dele, as duas, somem. Então fica tipo assim, 1 semana, 2 semanas sumidas e não aparece mais. O que acontece, cara? Do nada, elas aparecem, só que aparece de uma forma totalmente horrenda, totalmente diferente, sem sentimento, com um olhar frio, com um olhar vago, com um olhar obscuro. E ninguém entende. Só que quando eles veem a irmã, a mãe dele vê a filha dele, o pai dele também vê a filha dele, que é de sangue dele mesmo, eles vão até ela. Só que a menina que tava com ela, a mãe dela também vai até ela. Quando a menina pega, cara, vem dar uma bocada na mãe dela e ninguém fica, todo mundo ali fica sem acreditar no que tá acontecendo. E elas pegam as duas, sobe em cima dela, começa a devorar ela, sugando sangue e tal, tudo mais, e todo mundo ali da aldeia sem entender o que tá acontecendo. Até que ele vê aquilo, cara, da irmã dela fazendo aquilo também com a mãe da amiga deles, e ele não fica com medo, não fica com nada, mas ele fica revoltado com aquela cena. O que ele pega, cara? Ele pega um machado, dá no corpo dessa amiga dele, cara. E o machado fica cravado no pescoço, mano. Só que ela não morre. Ela fica lá meio se mexendo e tal, não morre. Até que a irmã dele olha pra ele no olhar escuro, sombrio, vago e ataca ele, cara. Quando ataca ele, ele cai pra longe. Meu, a aldeia parte pra cima dela, né? Prende ela. Cara, ela é condenada e daí tá com fogo nela e ela morre queimada. Beleza. Até aquilo, cara, até ele processar aquilo, a família processar aquilo, a mãe dele não comia, a mãe dele, destruiu a família dele. Ele acabou apanhando mais e mais vezes do pai dele. Cada vez que o pai dele olhava pra ele, o pai dele batia nele cada vez mais. E nisso foi criando uma frustração maior nele. Então o tempo foi passando. E o eclipse continuava. E, cara, dia, noite, madrugada, era o mesmo eclipse. Então, tipo, não tinha luz solar, não tinha mais nada. Era só aquele eclipse escuro e tudo mais. Até que o tempo foi passando. Como ele era ferreiro, ele criava muita força, né? Que ele construía ferramentas e tudo mais. Ele foi crescendo
foi ficando mais jovem, foi ficando mais forte, mais hábil, e ele foi não percebendo isso. Até que ele se apaixona por uma menina. Quando ele se apaixona por uma menina, ele já tem os prazeres da carne, já tem meio um sentido de como funciona o homem com a mulher, tudo mais. E o que acontece? Ele começa a namorar com essa menina. Certo dia que ele namora com essa menina, ele pega, tá ali nas... não vou falar, né, mas umas cenas bem obscenas. Ele pega, crava os dentes ali na coxa da menina, que começa a sair aquele mel de sangue. Quando ele sente aquele mel de sangue na boca dele, todos os sentidos dele são reativados. E nisso, ele fica de uma forma totalmente diferente, com os olhos vermelhos, os dentes já começam a sair para fora, e ele fica totalmente horrível. Até que a menina olha para ele, grita com horror e tudo mais. O pessoal vem, sobe e ele consegue fugir de uma forma tão rápida, parecendo um flash. Porque os vampiros, da mesma forma que você vê nos filmes e tudo mais, é no livro. Eles têm força, eles têm velocidade, eles têm sentido. Cara, eles são muito hábeis. Então o que acontece? Ele pega e foge. E a aldeia também foge atrás dele. Foge não, vai atrás dele. Quando ele pensa em tudo, em todos os lugares para ir, ele só lembra de uma coisa, de voltar para a mãe dele. Ele vai até a casa da mãe dele, né? A mãe dele guarda ele, a mãe dele já sabe o que aconteceu, né? Porque ela não queria que esperasse que acontecesse esse momento, né? Mas acontece. E antes disso, o pai dele, ele teve uma briga com o pai dele antes dele ir para casa dessa namorada. Que foi um dos motivos dele ir para casa dessa namorada, foi a briga que ele teve com o pai dele anteriormente, que eu acabei de pulando e não falando para vocês. Ele briga com o pai dele chama ele de bastardo, o pai dele xinga ele e tudo mais, porque o pai dele, galera, era alcoólatra, tá? Uma parte que eu acabei esquecendo de falar, não falando para vocês. O pai dele era um alcoólatra, bebia muito. E nessa noite, o pai dele bebeu demais. E nisso, o pai dele falou algumas asneiras para ele, falou algumas coisas para ele que ele não deveria saber. Até então a mãe dele intervém e pede pro pai dele parar de falar essas coisas, porque até então ele não sabe que aquele pai dele não é pai dele. E nisso os dois brigam. Só que a diferença dessa briga dessa noite comparada com as outras brigas é que ele estava muito maior e muito mais forte, por ele ter crescido. Então ele segurou a mão do pai dele, o punho do pai dele, e meio que empurrou ele, jogou o pai dele pra longe. Cara, nisso ele foi lá pra casa da namorada e aconteceu essa cena que eu acabei de citar pra vocês aí. Voltando, quando ele chegou na casa dele, o povo tudo foi atrás dele. Meu, o povo ia fazer a mesma coisa que fez com a irmã dele, tacar fogo. Né? Então ele já imaginou a cena, já imaginou aquele fim, que ele ia ter aquele fim e tal, tudo mais. Até então que chega dois cavaleiros, que são os cavaleiros, os Santos de Prata. Cara, esses dois Santos de Prata veio para intervir na morte de Gabriel. Quando Gabriel vê aqueles dois Santos de Prata, vê que não é qualquer cavaleiro. Por quê? Porque tem uma estrela de 7 pontas, que é justamente essa daqui, como se fosse um pentagrama, né? Cravado no peito deles, só que não é linha, é prata pura. Pelas vestes e tudo mais deles, ele vê que não é gente comum. Então, o que acontece? Os cavaleiros vêm para intervir e buscar o Gabriel. Até aí, ninguém entende o porquê vai buscar Gabriel. E esse daqui é o Gabriel, ó. Esse aqui é o Gabriel, tá? Na atualidade, quando ele estava para ser morto antes do primeiro capítulo, tá? E os dois cavaleiros, vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Os dois cavaleiros são esses aqui, ó. Tá, ó. São esses dois cavaleiros aqui, ó.
Tá vendo aí? São esses dois cavaleiros. Esses dois cavaleiros, né? Eles vão justamente para buscar o Gabriel. Cara, aí é onde começa outro capítulo, cara, que você não consegue parar de ler. Porque esse capítulo, desde quando ele foi buscar o Gabriel em diante, é até onde eles vão à catedral, onde vai ter o ensinamento dele, como ele vai ser treinado, como ele vai ser tratado e tudo mais, até ele se formar a pessoa que ele é antes do primeiro capítulo que ele foi capturado. Cara, vai contar a história dele desde o início. Agora, como que ele se tornou tão foda. E eu parei nesse capítulo que é na página 100. Cara, não é na página 100, né? É na página 95, tá? Mas já da página 100 ali já começa outro capítulo, tá? Mas, cara, muito bom esse livro, muito bom, muito interessante, tô muito preso na história. Quando ele chegou na catedral, tem um ferreiro lá, que o ferreiro fala que construiu uma espada. E essa espada, ele cravou uma frase. É como se fosse mais ou menos assim: eu sou um leão dentre todas as ovelhas. E era uma frase justamente que a mãe dele falava para ele. É melhor ser um leão um dia do que ser uma ovelha... Não, é melhor deixar de ser uma ovelha durante 1000 dias para ser um leão por um dia. Alguma coisa assim, tá? Mas é uma coisa que a mãe dele citava para ele, e quando ele chegou na catedral, um ferreiro fez uma espada com essa escritura. E ele já sabia que essa espada era pra ele, então entregou a espada pra ele. E dali já começa a jornada dele. Cara, eu tô muito empolgado. Assim que terminar esse vídeo aqui, já vou terminar o outro capítulo, que eu tô muito empolgado pra saber o que vai acontecer. Tá? E você entra na história, cara. Você entra na história que você não consegue parar de ler. É um livro muito bom. Recomendo bastante que vocês leiam. E, cara, poste aí nos comentários se vocês querem que eu traga a segunda parte desse vídeo aqui, que no caso vai ser da página 100 à página 200. Então, a cada 100 páginas, vou trazer para vocês um vídeo, beleza? Que eu quero que vocês também entrem na história, caramba. Se vocês lerem esse livro aqui, porque eu já tô lendo aí para vocês, beleza? Eu praticamente já passei um bom resumo aí para vocês. Mas, cara, é muito bom esse livro aqui, muito bom. E esse livro aqui é o volume 1, cara. Tem mais 2 volumes. Olha a lapa do livro. São 976 páginas. Tem mais 2 volumes de livros, tá? Você já começa a ficar imaginando o que vai acontecer com o Gabriel ali naquela cena. Pra mim, eu acho que nos outros livros, eu acho que ele não morre, cara. Eu acho que ele não tem que morrer, mano. Aí você, é foda. O livro é muito bom, cara. Muito bom o livro. Eu espero que vocês gostem. Cara, se você nunca leu, cara, pega um livro pra ler, pega um livro pequeno pra ler. Começa a ler. Só vou dar uma dica pra vocês. Tenha a mente fértil. Tudo que vocês lêem, vocês imaginem. Tá? Vocês imaginem. Por quê? Porque a leitura não é só você ler as palavras, tá? Você também tem que imaginar elas na sua cabeça. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um livro que eu comecei a ler, que quando foi o primeiro livro que eu comecei a ler, era um livro muito detalhado. Então, por exemplo, era uma casa que tinha um corredor, e nesse corredor tinha um móvel. Então, nesse móvel, acima do móvel, tinha uma janela, e à sua direita tinha uma porta, que era uma porta do escritório. Dentro do escritório tinha uma mesa, tinha um computador e tudo mais. Então, dessa forma, você vai criando um cenário dentro da sua cabeça e também vai falando os detalhes do personagem, você cria o personagem na sua cabeça. Então, quando você lê, que você aprende a ler, muita coisa que eu falo pro pessoal também, você não sabe ler. Aí o pessoal acha que é só ler, tipo, ler o que tá escrito. Não é isso. Você tem que ler e imaginar. Porque se você não ler e imaginar, cara, você não entra dentro da história. Você tem que fazer isso. Você tem que ler, imaginar, criar e pôr em produção dentro da sua cabeça. Se você não fizer isso, o livro não tem graça, tá? Porque o livro é um mundo imaginário. Se você não fizer isso, você não consegue entrar dentro do livro. Então, só uma dica que eu dou pra vocês. Quando vocês começarem a ler, criem um cenário, criem um personagem dentro da sua cabeça. E toda vez que esse personagem aparecer, você já vai ter ele formalizado na sua mente de como ele é.
Então, cara, isso daí é muito legal. Beleza? Bom, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou trazer a parte 2 para vocês, que é a parte da página 100 à página 200. E como esse livro tem 976 páginas, vai ser praticamente aí uns 9 episódios, basicamente, tá? Porque eu acho que o último eu vou trazer do 976, do 700 ao 800 e do 800 ao 976, tá? Então o último episódio eu vou trazer para vocês aí de 176 páginas, beleza? Bom, é isso aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com a rapaziada e poste aí nos comentários se vocês gostaram desse livro ou se vocês já leram este livro aqui que é muito top, beleza? Capitão Balboa trazendo mais um conteúdo para vocês. Fala, abraço, partiu? Fui, rapaziada, até a próxima!